Antes de nós meditarmos no texto propriamente dito, gostaria de passar para vocês algumas informações de uma pesquisa muito interessante a que eu tive acesso e vou estar aqui fazendo um resumo para vocês dos resultados dessa pesquisa. Antes de mais nada, eu gostaria de já revelar o tema, o título dessa meditação de hoje. A série está sendo, vocês já sabem, como semear a palavra de Deus nos corações dos nossos filhos. E nesse capítulo, nesse episódio, nós estamos pensando sobre semeando um estilo de vida santo. Amém? Semeando um estilo de vida santo. Se no encontro passado nós falamos acerca do temor, agora faz-se necessário também a gente pensar um pouco sobre santidade, sobre uma vida regrada, uma vida orientada pela palavra de Deus. Pois bem, peço o máximo da sua atenção, que agora vocês vão ouvir um pouco dessa pesquisa. 6 em cada 10 estudantes, é isso mesmo, 6 em cada 10 estudantes haviam experimentado bebida alcoólica na pré-pandemia. 6 em cada 10 estudantes haviam experimentado bebida alcoólica no período pré-pandemia, ou seja, essa pesquisa foi realizada em 2019. Alguns destaques desse levantamento. O percentual de escolares ou de estudantes entre 13 e 17 anos que já experimentaram bebida alcoólica é de, não se espantem, 63,3%. Nível estratosférico, altíssimo, absurdo. Outro destaque desse levantamento, mais de um terço desses estudantes, nessa faixa etária, entre 13 e 17 anos, ou seja, adolescentes, 34,4% haviam experimentado ao menos uma dose antes dos 14 anos de idade. Desses estudantes que experimentaram bebidas alcoólicas, 47% revelaram ter tido episódio de embriaguez. A principal forma de obtenção de bebida nessa faixa etária foi em festas, 29,2%, seguida por compra no mercado, ou seja, eles têm acesso a essa substância em festas e a maior parte em festas e depois comprando no mercado, em padaria, em comércio. Esse percentual que compra é 26%, o que adquire em festa é 29%. Cerca de 22% desses estudantes já haviam experimentado cigarro. Para 11%, a experimentação aconteceu antes dos 14 anos de idade. 28% haviam bebido pelo menos uma dose nos 30 dias anteriores à pesquisa. E, por fim, 13% desses estudantes haviam experimentado algum tipo de droga ilícita, como maconha, cocaína, crack e êxtase. Quase metade desse pessoal, ou seja, 47% desses estudantes, haviam experimentado bebidas alcoólicas, relatou a pesquisa, um percentual muito alto. Preste atenção no resumo dessa pesquisa. Cerca de 63%, como já foi levantado no destaque desses estudantes, são de escolas públicas e particulares. Então, misturou tudo. Não é só a escola pública, não é só a escola particular. O levantamento foi feito nos dois segmentos, com alunos entre 13 e 17 anos. Ou seja, 63% desse pessoal experimentaram bebida alcoólica e mais de um terço deles, 34%, provou pelo menos uma dose antes de completar 14 anos. As meninas são mais expostas a essa iniciação precoce, cerca de 36,8%.
contra 32,3% dos meninos. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, ou seja, PENSE, que foi realizada em 2019 pelo IBGE. A pesquisa retrata a saúde de estudantes de todas as regiões do país e traz temas como violência, saúde mental e uso de drogas. Os dados se referem à realidade dos jovens antes daquele período que nós vivenciamos em 2020, 2021, cujas medidas de isolamento social e distanciamento físico do ambiente escolar podem ter, inclusive, agravado essa situação. Esse registro foi feito antes da pandemia, então os irmãos já conhecem os efeitos que esse isolamento, que todo aquele problema causou. Para o responsável dessa pesquisa, o uso de bebidas alcoólicas na adolescência está relacionado a problemas de saúde posteriores e aumenta as chances do consumo abusivo na idade adulta. Diz essa pessoa, os efeitos secundários incluem problemas renais, hepáticos, cardíacos e de desenvolvimento cerebral. São efeitos muito diversos e, quanto mais precoce for este uso, maior o risco de doenças crônicas degenerativas que ocorrem em função desse uso prolongado, diz essa pessoa, o responsável por essa pesquisa. Entre os estudantes que experimentaram bebidas alcoólicas, 47% disseram ter tido episódio de embriaguez. Esse percentual foi maior entre estudantes de escola pública, 47,6%, do que entre as escolas privadas, que ficou na casa dos 43%. Cerca de 15% relataram a ocorrência de problemas em consequência de terem bebido, entre eles, conflito com a família ou amigos, perda de aulas e brigas. O consumo recente de bebidas alcoólicas também foi abordado por essa pesquisa. Cerca de 28% haviam bebido ao menos uma dose nos 30 dias anteriores à pesquisa. Houve diferença por faixa etária. O indicador variou de 22% nos alunos de 13 a 15 anos e 38% entre os alunos de 16 e 17 anos. A pesquisa, ou o pesquisador, elucida que, à medida que os anos vão passando, o adolescente tem mais oportunidade e estímulos para experimentar bebidas, cigarro e outras drogas, além de adquirir outros comportamentos. Isso pode explicar o maior consumo recente por parte dos estudantes mais velhos. Entre as questões levantadas, também estava o uso de bebidas alcoólicas pelos pais dos adolescentes, que é uma grande influência nessa patologia social. Mais da metade desses estudantes nessa faixa etária, ou seja, 58,9%, respondeu que o pai e a mãe, ou ambos, consumiam esse tipo de produto, sendo os percentuais maiores no Sul, 62%, no Centro-Oeste, 61%, e no Sudeste, 61% também. Esse levantamento também abrangeu o consumo ou o uso de cigarro. A pesquisa também mostrou que 22% dos estudantes nessa faixa etária, na adolescência, já experimentaram cigarro e, nesse indicador, não houve diferença entre os meninos e as meninas, ou seja, ficaram na casa dos 22%. Cerca de 11% desses estudantes haviam fumado antes de completar 14 anos. Assim, como em relação à bebida, a pesquisa também verificou, junto aos adolescentes, o consumo atual de cigarro. Cerca de 6,8% desses estudantes haviam fumado nos 30 dias anteriores à pesquisa, sendo o consumo atual maior no Sul, 8%, e menor no Nordeste, 4,7%. Outro aspecto levantado nessa pesquisa foi a forma de obtenção dessas substâncias. Apesar da legislação proibir a venda desses produtos para menores de 18 anos, eles continuam tendo acesso. Que coisa terrível, né?
Eles acessam em lojas, em bares, em botequim, em padarias, em banca de jornal, ou seja, 37% consegue acessar. Em relação às bebidas alcoólicas, a maioria dos estudantes respondeu que conseguiu em festas, como nós já mencionamos, ou nesses mercados, enfim, no comércio em geral. Além do uso do cigarro tradicional, agora isso aqui é muito sério. A pesquisa investigou também o uso do cigarro eletrônico, algo que está disseminado aí na nossa sociedade, infelizmente, lamentavelmente. No Brasil, a importação, a propaganda, a venda desses produtos são proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A despeito disso, 16,8% dos estudantes já haviam fumado pelo menos uma vez esse tipo de equipamento. Vou chamar assim. O maior percentual é encontrado entre os mais velhos, 22,7% dos adolescentes de 16 e 17 anos e 13% entre os de 15 e 17 anos. Nos Estados Unidos, diz o pesquisador, o uso do cigarro eletrônico já é considerado uma epidemia. Aqui está sendo difundido recentemente e é algo muito atrativo para os jovens, porque é visto como um produto tecnológico que preserva a saúde. Em geral, isso é o argumento que eles usam, em geral, há aromatizantes e sabores que ajudam o paladar e, com isso, atraem os adolescentes e até mesmo as crianças, frisa ali, enfatiza o pesquisador. Cerca de 13%, já estou finalizando esse relato, cerca de 13% dos escolares, desses estudantes, haviam experimentado algum tipo de droga ilícita também, como a maconha, cocaína, crack, êxtase. Entre esses estudantes, 13% são de escola pública, e a exposição maior era na escola pública e menor na escola privada, 11%. Regionalmente, ou seja, a amostragem feita por regiões, o Sudeste ficou com 16%, né, junto com o Sul. Os índices menores ficaram no Norte e Nordeste, sendo 7% para o Nordeste e 9% para o Norte. O percentual de jovens cuja primeira experiência com drogas ilícitas aconteceu antes dos 14 anos foi de 4,3%. Em 2015, havia sido 4,2%, houve um aumento em 2019. A proporção maior também é entre os alunos de escola pública, 4,6%, enquanto que na privada, 2,7%. A pesquisa também levantou o percentual de estudantes cujos amigos, olha a questão aí da companhia, a gente vai falar sobre isso já já, cujos amigos usaram drogas ilícitas em sua presença, pelo menos uma vez nos 30 dias anteriores à pesquisa. Essa situação foi relatada por 17% dos jovens abordados. Já em relação ao uso recente, né, o uso mais próximo do dia da pesquisa, 5,3% dos estudantes afirmaram ter usado maconha nos 30 dias que antecederam a pesquisa. O consumo recente variou de 3% para estudantes de 13 a 15 anos, ficando com 8%, e 8,8% nos maiores, de 16 a 17 anos. Para o responsável dessa pesquisa, é importante destacar que esses dados se referem ao período pré-pandemia. Ou seja, significa que, com as medidas de enfrentamento daquela situação adotada pela sociedade, de isolamento, de distanciamento, enfim, isso pode ter se agravado por consequência desse período, desse problema que nós tivemos. Então, é importante conhecer o que já estava acontecendo antes desse período, para perceber que a realidade que vai surgir após esse período vai piorar, tende a ser mais agravada. O fato de a pesquisa ter sido realizada pouco antes desse período nos permite ter um ponto de referência para medir
os impactos e até nos orientar nas medidas a serem tomadas. Amém? Diante, irmãos, desse quadro catastrófico, diante desse desafio tremendo, compete-nos assumirmos a nossa responsabilidade. Agora estou falando como nós, como conosco, como pais, avós, responsáveis. Compete-nos assumir a nossa responsabilidade, semeando a palavra de Deus nos corações dos nossos filhos, conduzindo-os, levando-os a um estilo de vida santo. Diverso desse estilo de vida promíscuo, libertino, doentio, que nós verificamos nessa pesquisa. Então, compete-nos isso, assumirmos a nossa responsabilidade, semeando a palavra de Deus, conduzindo a um estilo de vida santo, que glorifique a Deus. E dessa forma, compete-nos alertá-los contra os padrões de pecados que particularmente afetam em cheio a juventude. Vocês observaram que essa pesquisa ela fez um recorte entre adolescentes, entre jovens e adolescentes. Se as primeiras lições que nós temos conversados aqui versou mais sobre os menores, fazendo um trabalho de preparação, fazendo um trabalho de vacinação, vamos assim dizer, trabalho de prevenção, me ocorreu agora a palavra, dos menores, para que quando cheguem à adolescência e à juventude, não entrem por esse caminho. Na reflexão atual, a gente vai falar de um problema que especificamente atinge aos nossos jovens e adolescentes. Eles estão mais suscetíveis a esses problemas que a pesquisa levantou. Provérbio capítulo 23, que é o capítulo que nós estamos meditando, ele vai nos mostrar pelo menos 3 estilos de vida desses pecaminosos que nossos jovens, que nossos filhos precisam ser alertados a não enveredar por eles. O primeiro deles, eu quero que você veja comigo no versículos 20 e 21. Eu vou chamar esse estilo de vida do entretenimento, ou um estilo de vida autoindulgente. Diz assim a palavra de Deus no versículo 20, do capítulo 23 de Provérbios: não se junte aos beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. É interessante eu falei aqui do estilo de vida do entretenimento. Esse estilo de vida, ele desenvolve uma mentalidade, faz a pessoa pensar, quem está nesse estilo de vida, vivendo esse estilo de vida, tem o seguinte pensamento: queremos apenas nos divertir, queremos apenas festejar, queremos apenas sorrir, queremos apenas nos alegrar, nos divertir. A vida é isso, a vida é só alegria, a vida é divertimento. Esse estilo de vida preconiza isso. Entreter, irmãos, eu peguei aqui no dicionário de sinônimos, entreter ele vai ter a ideia de distrair, descontrair. Ele também vai assumir a ideia de enganar, iludir. Não é isso que muitas das vezes nós nos pegamos num entretenimento excessivo, tentamos fugir dos problemas. Isso é um engano, é uma ilusão. Tentamos
dar digamos assim, um salvo-conduto, né? Afinal de contas, a nossa vida é muito difícil, temos muita dificuldade, a pessoa se vê como uma sofredora, então eu preciso me divertir. E nisso ela vive a cultura do divertimento, perdendo a noção de responsabilidade, perdendo a noção de compromisso, perdendo a noção da sobriedade, da seriedade. O que importa é se divertir. O estilo de vida autoindulgente, ela precisa se presentear. A orientação bíblica é completamente diversa, é completamente oposta a esse estilo de vida. Veja, não se junte aos beberrões nem aos comilões, porque os beberrões e os comilões acabam em pobreza e a sonolência os levará a vestir trapos. Eu lembrei, quando eu vi esse versículo aqui, eu lembrei do Salmo 1, e tenho certeza que muitos sabem, inclusive, de cor, mas vou dar uma olhadinha no texto, veja comigo no Salmo 1, todos já conhecem, poderíamos até citá-lo de cabeça mesmo, mas veja o que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos pecadores perecerá. Lembrei também, quando olhava esse texto, de um texto também muito conhecido em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 33, eu vou destacar somente a parte B desse versículo, que diz que as más conversações corrompem os bons costumes, ou as más companhias corrompem os bons costumes. É exatamente isso que está sendo falado aqui. Não se junte com os beberrões. Não se junte com os libertinos. Não se junte com aqueles que têm como estilo de vida a embriaguez, aquele que tem como estilo de vida a libertinagem. Esse é o conselho que nós precisamos enfatizar, sobretudo aos filhos adolescentes e jovens. Esse estilo de vida, irmãos, permissivo, na atualidade, no contexto da nosso momento, do nosso tempo, ele pode assumir outros contornos. Por exemplo, obsessão por comunicação via equipamentos eletrônicos, as mensagens. Pode assumir também o contorno de que o entretenimento ele acaba dominando a agenda dos nossos filhos, dominando não somente a agenda, ou seja, o que eu digo por dominar a agenda? Ele só faz isso em todo o seu tempo livre. Domina não somente a agenda, mas vai dominar também a mente e os corações. Muitas crianças estão desperdiçando horas à frente das telas, assistindo a filmes, jogando videogames e usando vários aplicativos. É pecado usar isso, irmão? Sim ou não? Não.
Nós somos contra o uso desse aqui. Eu mesmo estou usando aqui um equipamento para me auxiliar no controle do tempo, para eu me organizar aqui na exposição. Estou usando esse equipamento. Não somos contra o uso. Se bem usados, se entendidos como ferramentas. Você veja, por exemplo, se nós pegarmos toda a criatividade que a juventude acaba expressando, todo o ímpeto, sabe? Toda a alegria que os adolescentes, os jovens têm, e usar, por exemplo, para a propagação do Evangelho, para a dinamização das mensagens, da comunicação, seja do nosso ministério, seja de algum evento. Olha que bênção! Usando esse equipamento, usando esse instrumento para falar do amor de Deus, via aplicativos diversos de troca de mensagem, via redes sociais. Olha que bênção! Produção de vídeos, áudios e divulgação. Quando cai na rede, quando cai na internet, irmãos, extravasa essas paredes, vai para o mundo inteiro. Olha que bênção! Isso é uma bênção, irmãos. Nós não somos contra o uso desse equipamento, dessa ferramenta. De forma alguma. Nosso ministério mesmo, por exemplo, tem uma vocação para o uso dessa ferramenta. Temos um canal já há bastante tempo, com muitos acessos. E quantas pessoas são abençoadas por meio dessa ferramenta? Então, que venhamos a ver e ensiná-los a ver essa revolução tecnológica como uma bênção, como um instrumento de Deus para o avanço do progresso, para o avanço do Evangelho. Amém, irmãos? Então, de forma alguma nós estamos dizendo que não é para usar, que não tem que usar, que é... Não, o problema é quando a vida gira em torno disso. A pessoa já não trabalha, a pessoa já não estuda. Irmãos, a gente vê isso no nosso dia a dia. A pessoa está no colégio, na sala de aula, no horário da aula está fazendo postagem em rede social, enfim, em meios diversos. Não está estudando. No horário do trabalho, em vez de estar executando a sua função para a qual ele foi contratado, para a qual ele foi ali arregimentado, ele está usando essa ferramenta inadequadamente, fora de horário. Isso é uma patologia social, meus irmãos. A gente observa as pessoas, já vi isso, pessoas andando na rua de cabeça baixa, quase batendo num poste, as pessoas se esbarrando. As pessoas entram nos veículos de transporte público e não se olham mais. Acabou, ninguém sabe, daquela coisa do tempo antigo, de dar um bom dia, sabe, de bem, não sei o quê, puxar um assunto ali aleatório, não existe, mas até para pregar o Evangelho hoje no ônibus é complicado. Né? Nosso pastor já teve essa experiência. E é complicado, as pessoas com cabeças baixas, pode estar acabando o mundo ali fora, e você vê que isso não atinge só jovens e adolescentes, adultos também. Até policiais, irmão. Você passa na rua, você vê os agentes ali dentro do carro, ali, né, tudo fechadinho, com ar-condicionado, está nem aí para o mundo. Pode ter um assalto na frente dele aí que ele não está vendo, está ali. É um uso abusivo dessa ferramenta. Então, não somos contra. O problema surge quando perdemos a noção, preste atenção nessa frase, o problema surge, aí é que nós vamos fazer o alerta aqui. Quando perdemos a noção de que fomos criados para glorificar a Deus. Amém? Quando nossos filhos perdem a noção de que eles foram criados para a glória de Deus, irmão. Isso é o problema. É aí que o negócio começa a ficar grave. É aí que a questão começa a ficar muito séria. Quando ele perde a noção de que ele foi criado para a glória de Deus. É por isso que nós estamos trazendo essa série de meditações aqui. Porque nós precisamos lembrar isso aí, de você foi criado para a glória de Deus. O que você está fazendo? Glorifica o nome do Senhor? O que você está vendo? Glorifica o nome do Senhor?
O que você está conversando glorifica o nome do Senhor? Esse tempo que você está gastando glorifica o nome do Senhor? Esse é o problema, quando nós perdemos a noção e, consequentemente, nossos filhos perdem a noção de que eles foram criados para a glória de Deus. Não fomos criados para passar essa vida incógnita, para trabalhar, construir, casar e depois o Senhor levar. Não, fomos criados para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então o tempo tem que ser gasto para a glória de Deus. As conversas têm que ser praticadas para a glória de Deus. Tudo que fazemos tem que ser para a glória de Deus. Amém? Esse é o problema. Quando eles perdem a noção de que foram criados para a glória de Deus e passam a enxergar e passam a se contentar apenas, exclusivamente, em se divertir. É errado se divertir? Não, claro que não. Mas o problema surge quando nós fazemos da nossa vida esse estilo de vida. Nós deixamos de glorificar a Deus, deixamos de fazer coisas que enaltecem ao Senhor e vivemos para nós mesmos. Esse estilo de vida autoindulgente, esse estilo de vida do entretenimento, leva a pessoa a viver para si. O que importa é a minha realização, o que importa é eu estar bem, o que importa é eu estar feliz, o que importa é eu me realizar. Precisamos lembrar que nós, assim, nossos filhos, todos nós, fomos criados para servir ao próximo, para usar tudo que Deus nos deu para servir, para abençoar, não vivermos para nós mesmos. Essa cultura do entretenimento tende a levar a pessoa a pensar isso. Importa a minha satisfação pessoal, o que importa é a minha realização, a minha felicidade. Esse é o problema. Quando eles estão excessivamente vivendo esse estilo de vida, eles, ao invés de serem diligentes no colégio, como já citamos aqui, de estudarem, ao invés de serem diligentes no trabalho, ao invés de serem, de criarem amizades reais, de olhar olho no olho, não essas amizades superficiais, mediadas pela tecnologia, em que as pessoas não se olham, não se falam, só escrevem, às vezes criam um personagem nessas interações, ao invés de criarem amizades reais. Nossos filhos arriscam serem presos por uma teia de conexões superficiais e realidades virtuais. Como resultado, muitos de nossos adolescentes e jovens sofrem com depressão, isolamento, solidão, além de serem vulneráveis à manipulação daqueles que controlam essas mídias. Aqueles estão viciados, entregues. É preciso insistir, irmãos, já foi falado isso aqui outras vezes. É preciso insistir no estabelecimento de limites. Tem que ter hora. Tem que ter controle. Estabelecimento de limites. Muitos de nós perdemos, a coragem de impor limites, de determinar como as coisas devem ser. É preciso insistir no estabelecimento de limites e viver uma vida regrada, sobretudo sob a orientação da palavra de Deus. A vida cristã preza pela ordem, pela decência. Existe hora para tudo. O negócio é esse de virar à noite, irmãos. Debaixo da nossa casa, debaixo do nosso teto. Temos que impor limites. Em amor, como nós já falamos aqui, foi a primeira aula, foi a primeira meditação sobre a disciplina. Tem hora para tudo.
é necessário fazer as coisas certas, nas horas certas, da forma correta. Lembrei de Eclesiastes, capítulo 3. É o primeiro texto que vem à mente quando a gente fala de tempo para todas as coisas. Vou ler do verso 1 ao 8, se você quiser acompanhar comigo. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. É importante reafirmar, irmãos, para os nossos filhos, a bênção do trabalho. Muitos de nossos jovens estão enxergando o trabalho como um fardo, como um castigo. O trabalho é uma bênção, precisamos reafirmar isso. Precisamos insistir nisso. O trabalho é uma dádiva de Deus. Então, é importante insistir nisso, dizendo que é uma bênção, não é um castigo. Mas muitas das vezes a gente não vigia, né, irmão? A criança pisa na bola e a gente, então tá bom, então vai lá lavar a louça. Ele está entendendo que lavar a louça está sendo uma punição para ele. É importante a gente frisar que o trabalho é uma bênção. Enfatiza que ao lavar a louça ele está contribuindo para o bem-estar da casa, para o bem-estar da família, para o bem-estar dos seus irmãos, dos seus pais. Quando o outro membro da família chegar para tomar um copo d'água, ele já vai achar um copo limpo. Poderia ser ele que estaria encontrando aquele copo limpo. A bênção de estar ocupado, a bênção de servir. Nessa atividade doméstica é possível a gente incutir isso. E a bênção do trabalho, ela vem também, e eu vou dizer que a maior bênção seria essa, de você, com o fruto do seu trabalho, você, primeiramente, honrar a Deus, ofertando ao Senhor, servindo ao próximo. É uma bênção, é um privilégio. Ele trabalhar e do fruto do seu trabalho, ele abençoar vidas. Amém, queridos? Então, precisamos insistir nisso. Você veja que o texto que nós lemos fala que os beberrões, os comilões vão acabar em pobreza, vão acabar em sonolência, vão vestir trapo, porque eles não valorizam o trabalho, eles querem viver na boemia, querem viver no divertimento. Precisamos insistir. A bênção do trabalho, trabalho árduo. Que negócio é esse de querer ganhar dinheiro fácil, irmãos? Cuidado com esse negócio que está por aí. É muito perigoso. O trabalho, o fruto do trabalho, ele precisa vir do labor, do suor do seu rosto comerás. Então, cuidado com esse negócio aí de querer ganhar dinheiro fácil. Isso é um perigo. E muitos dos nossos jovens adentram por esse caminho. Ficam vendo aqueles anúncios de youtubers, né, mostrando carrões, mostrando joias. Aí ele olha, é isso mesmo, né? Legal, vou entrar. E vai lá, pega um dinheiro que não tem, às vezes pega emprestado e, entre aspas, aplica lá quando vê entrou num golpe. Trabalho duro, trabalho árduo. Alegria, precisamos enfatizar isso. A bênção do trabalho duro e a alegria e o privilégio de servir ao próximo com o fruto desse trabalho. Amém? Não viver para si. A vida cristã, a vida com Deus nos impulsiona, nos chama a servir
a viver para o próximo. Então, com o fruto do trabalho dele, seja uma mesada, com o fruto daquele rendimento, ele abençoar vidas. Amém? Ele servir ao próximo para a glória de Deus. Veja o que Deus disse, o Senhor, o que está registrado em Gênesis, no capítulo 1, também é um texto muito conhecido, a partir do verso 26. Olha o que Deus disse: e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o homem, assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus deu a responsabilidade ao homem, à humanidade, de gerir a terra. Trabalho, irmãos. Então, não tem essa história de ficar no regalo ali o dia inteiro, com a perna para o alto. Ó. Não, irmãos, não. Vamos assumir as rédeas. Trabalho duro. E não tem como não citar, irmãos, aquele texto muito forte que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, na segunda epístola, no capítulo 3, no verso 10. O que diz lá? Quem não trabalha não come, simples assim. Porque, aí já estou lendo o versículo, tá? Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. É importante frisar esse princípio, mas, sobretudo, enfatizar a bênção do trabalho. O trabalho não é punição, o trabalho é bênção. Amém, irmão? É bênção. E é com o fruto do nosso trabalho que nós fazemos missões, é com o fruto do nosso trabalho que nós abençoamos o nosso próximo. Tem um segundo estilo de vida que o livro, capítulo 23 de Provérbios nos revela. Veja comigo no verso 27 e 28. Avança comigo um pouquinho nos versos. Versos 27 e 28, Provérbios 23. Eu vou chamar esse estilo de vida de imoralidade sexual. É também uma presa, uma armadilha que o diabo tem tentado atrair nossos jovens e adolescentes. Olha o que diz o texto sagrado no verso 27. Pois uma prostituta é como uma cova profunda, e uma mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens infiéis. Provérbios 23, 27 e 28. Esse segundo estilo de vida eu denominei aqui de estilo de vida de imoralidade sexual. Jovens e adolescentes estão sendo iniciados na prática sexual cada vez mais precoce, cada vez mais cedo, e isso está batendo à nossa porta, às vezes não por um convite ali explícito, mas por intermédio de jogos. Tem jogos extremamente, irmãos, sexualizados, por intermédio de desenhos, de vídeos, de filmes, batem à nossa porta. Mas é importante salientar que esse estilo de vida é guiado pela mentalidade em que o sexo é a principal experiência humana. Esse estilo de vida preconiza isso, defende isso, que o sexo é a principal experiência humana. É preciso enfatizar, meus irmãos, que a imoralidade sexual leva à morte, seja ela emocional, principalmente espiritual e até mesmo física. Até mesmo física. Vimos na década de 80 e 90 os casos, vários artistas, pessoas famosas, indo a óbito por causa da AIDS.
é preciso enfatizar isso. A imoralidade sexual leva à morte, leva a danos terríveis psicológicos. É preciso enfatizar ainda, mesmo numa cultura permissiva, mesmo numa cultura libertina, enfatizar a castidade, enfatizar o casamento. Os jovens do mundo não casam. Eles iniciam a atividade, a prática sexual, a vida sexual ativa na jovem, na mais tenra idade, e assim vivem. E isso causa danos terríveis, psicológicos, sociais. Meninas deixam de estudar, rapazes acabam tendo que enveredar por caminhos diversos, seja do subemprego, seja até mesmo no tráfico, até mesmo na vida ilícita. Causa danos terríveis, sociais, psicológicos, espirituais, e inclusive podem levar à morte. A Bíblia nos orienta a isso. Esse estilo de vida é extremamente danoso, extremamente perigoso e maléfico. Um terceiro estilo de vida, preciso adiantar aqui, que o meu auxiliar já está aqui, olha a hora, hein? Um terceiro estilo de vida, irmãos, é um estilo de vida de uso de substâncias. Lembra que nós falamos disso aqui no início? Relatamos essa pesquisa, os dados alarmantes. Para esse estilo de vida, eu vou pedir que você avance ainda uns versículos, nesse capítulo 23. Vamos ler o verso 29 ao 35. É o estilo de vida que eu denominei aqui, estilo de vida de uso de substâncias, seja ela álcool, drogas. Começa assim o verso 29. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? Para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar? Então voltarei a beber. Que patético, né, irmão? Que patético. Esse estilo de vida, irmãos, enfatiza que a felicidade, ela advém do álcool e das drogas. Esse estilo de vida diz isso. A pessoa só vai ser feliz bebendo e consumindo e usando drogas. Lembrando que o álcool ou drogas são frequentemente uma porta de aceitação social entre os jovens. Eles precisam ser aceitos, querem ser aceitos no grupo e acabam, para se identificar com aquele grupo, consumindo, usando essas drogas lícitas ou ilícitas. Nossos filhos precisam ser alertados dos males provocados por essas substâncias, tais como... Mas deixa eu só fazer um adendo aqui. Uma vez você pode estar se perguntando, que eu me fiz essa pergunta, mas isso é importante para mim? Que Deus me deu a graça e o privilégio de ter meus filhos desde o berço criado no Evangelho. É importante para mim isso? É, irmão. Sabe por quê?
no evangelismo, ou seja, em qualquer lugar que você for, você vai encontrar dezenas, se não centenas, isso dos que a gente esbarra, de jovens e adolescentes que já sentaram nos bancos das igrejas. Então é importante para mim, sim. Ele é preventivo. Eu preciso falar disso com meus filhos, mesmo eles participando da obra, mesmo eles servindo ao Senhor com alegria, conforme nós podemos testemunhar para a glória de Deus, mas eu preciso conversar com eles sobre isso, porque eles podem estar sendo tentados nessa área. Amém, irmão? Então isso é importante a gente abordar essa questão, sim, mesmo que nossos filhos sejam criados no Evangelho, estejam frequentando a igreja junto com a gente assiduamente. Vamos lá, vamos falar aqui de alguns prejuízos que esse texto lhe nos mostra. Primeiro dele, prejudica o corpo, isso está no verso 29. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivos? Para quem são os olhos vermelhos? Olha o dano que isso traz ao corpo. Segundo, eles determinam nossa vida social. Para os que se demoram em beber vinho, está no verso 30. Para os que andam buscando bebida misturada, veja, o convívio dele, a vida social dele vai girar em torno disso, determina a nossa vida social. Escravizam nossos sentidos, o outro dano, o outro mal, um dos males que isso causa, escravizam os nossos sentidos. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no corpo e desce suavemente. Eles escravizam os nossos sentidos. Trazem dor e morte. Veja o que diz o verso 32. Pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. No fim vai levar, inclusive, a morte, a doenças. Corrompe nossas mentes e palavras. Verso 33. Veja o que diz. Os olhos veem coisas esquisitas. Os olhos veem coisas esquisitas e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Quantos não falam? Quantos dos que se embriagam ou que se usam drogas entorpecentes não falam coisas que jamais falariam se tivessem sóbrios? Quantas amizades são desfeitas? Quantos problemas são causados por palavras ditas nesse estado de coisas? Nos fazem perder o controle sobre o nosso corpo e pensamento, no verso 34. Como você será como o que se deita no meio do mar, a pessoa fica completamente sem controle motor, perde completamente a coordenação motora, como que se deita no alto de um mastro de navio. Entorpece nosso sentido saudável de dor, para que não saibamos quando estamos em grave perigo. Isso está no verso 35. Você dirá, fui espancado e não senti nada. Bateram em mim, não me causou nada. Quando vou despertar? Então voltarei a beber. Essa última parte é um dos danos que traz. A pessoa se torna um escravo voluntário. Ele termina todo esse ciclo trágico. Aí no final ele volta, aquele círculo vicioso. No final, voltarei a beber. Quero encerrar essa fala dizendo o seguinte, Provérbios 14, 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Que venhamos, meus irmãos, como pais responsáveis e que assumimos a nossa responsabilidade, semear um estilo de vida santo em nossos filhos.
para a glória de Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Convido a você a orar comigo nessa manhã. Pai, bendigo, ó Deus, juntamente com meus irmãos, bendizemos o Teu nome pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos expostos à Sua palavra, Deus. Que ela venha, Deus, achar lugar em nossos corações, ó Pai. A despeito do canal, a despeito de quem transmitiu, ó Deus. Mas que eu, juntamente com meus irmãos, venhamos acatar o que o Senhor nos instruiu nessa manhã, através da Sua palavra. Nos ajude, Senhor, a auxiliar nossos filhos, ó Pai, a viverem um estilo de vida santo, regrado, reto. Deus, quantos são, ó Pai, os lares atacados, ó Deus, e que os jovens e adolescentes, e até mesmo crianças, estão entregues ao álcool, às drogas. Ó Pai amado, que o Senhor, por misericórdia e por graça, Deus, dê-lhes a oportunidade de ouvirem a Tua palavra, Pai, de serem tocados pelo Teu Espírito Santo, Pai, de serem convencidos pelo Espírito Santo, de se deixarem ser convencidos pelo Espírito Santo, ó Pai, e converterem-se a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. E quanto a nós, ó Pai, nos ajude, Deus, a continuar instruindo nossos filhos, ó Pai, sob a orientação da Tua palavra, levando-os a um viver santo para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos, Senhor, e já agradecemos, em nome de Jesus. E amém.